da NAME é uma das salas, que é a sala Eulina Pereira. E aí, na época, elas faziam parte da coordenação colegiada, tiveram a ideia e essas ações foram delineadas em conjunto. E aí, essa frente de atuação do PNAB, né, que a gente chamava de Grupo Horta, tinha o objetivo de contribuir com a construção comunitária de estratégias participativas que promovessem a ação. E aí, o que é a ação, né, a segurança alimentar e nutricional? É o direito que todos nós temos de ter acesso a alimentos, né? Esse alimento tem que ser seguro, de qualidade, em quantidade suficiente para atender às minhas necessidades, às nossas necessidades. Esse meu acesso, ele deve ser regular e permanente por toda a minha vida. E o meu acesso a alimentos, ele não deve comprometer o meu acesso a outras necessidades básicas, outras necessidades essenciais. Tudo isso tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural de cada povo, e seja ambiental. Diz. É só que estão pedindo para tu botar em tela cheia. Ah, tá, verdade. Qualquer coisa, fala comigo, porque eu não consigo ver, eu não sei se tem como eu ver a apresentação como vocês, mas para mim tá a tela cheia, só a apresentação, sabe? Pronto, deu certo. Aí eu não consigo ver o chat, então qualquer coisa fala, pode interromper, sem problema. Você não consegue ver o chat, não. Quando você só vê a apresentação, mais nada. Isso, pronto. Aí qualquer coisa pode liberar o áudio e falar, tem problema não. Então, pronto. Então, tudo isso respeitando a nossa diversidade cultural, né? E que seja ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Então, a construção da horta comunitária se deu na comunidade Boa Esperança, que é uma comunidade do bairro do Cristo Redentor, aqui em João Pessoa, que era uma das comunidades que o PNAB, atua. E aí, esse processo começou com a mobilização das pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade social, para que elas pudessem participar de um espaço urbano de produção de alimentos, de plantas medicinais, de hortaliças, enfim, de frutas, enfim, demais alimentos. Tudo isso como forma de protagonizar, né, de viabilizar o protagonismo dessas pessoas na conquista de sua soberania alimentar, como também de ser um espaço de enfrentamento da fome, da pobreza e da miséria, mesmo que em âmbito local, né, e também ser um espaço de cultivo e compartilhamento não só de plantas, de ervas, de alimentos, mas também de saberes. E aí, como é que começou, né, tudo isso? A gente primeiro iniciou com um processo formativo, formativo interno, né, apenas com os protagonistas do PNAB mesmo, do Grupo Horta, como forma de enriquecer um pouco os conhecimentos sobre segurança alimentar e nutricional, sobre insegurança alimentar também, soberania alimentar, pobreza, miséria, fome, como forma da gente enriquecer mesmo os conhecimentos da gente, e conhecer também os fatores que determinam essas condições e quais as estratégias para superar. Né? Então, isso através de leituras, de vídeos, de discussões. Depois desse momento formativo, a gente foi para um momento de planejamento, junto com as pessoas da comunidade também, principalmente as lideranças comunitárias. E aí seria... era o momento da gente estabelecer uma agenda de reuniões, dialogar com essas lideranças, como forma da gente discutir quais seriam as estratégias, os procedimentos para o início da implementação da horta comunitária. Aí, nesse momento de planejamento, a gente decidiu o local da horta, porque inicialmente não tínhamos ainda um local. Ana Paula, só um minuto. Ana Paula, só um minuto. Uhum. Alguém iniciou uma apresentação. Oi? Alguém iniciou uma apresentação e tirou a sua. Eita. E agora? Você precisa reiniciar. Deixa eu ver. Eu tenho que apresentar de novo. O pior é que eu tô vendo a apresentação dela, só que só no quadradinho dela. Se eu fixar a tela, eu ainda consigo trazer ela para mim. Mas vai ficar travado. É melhor ela tirar a apresentação e reiniciar. Pronto, foi. Agora? Foi, veio. Beleza. Só coloca em tela cheia de novo. Peraí.
Vê se foi. Vai. Pronto. Sim, Tá tranquilo. Pronto, ótimo. Bom, então, nesse momento de planejamento, a gente decidiu o local que seria a horta, que inicialmente a gente sabia que queria construir uma horta, mas não sabia exatamente onde. Então, se seria numa creche, numa escola ou na casa das pessoas, né, hortas domésticas, mas aí foi decidido que para envolver toda a comunidade, deveria ser uma horta comunitária, né, num espaço que fosse mais de acesso a todos. Uma outra decisão nesse momento de planejamento foi que seria interessante ter a participação de pessoas que tivessem uma experiência prática e mais vivencial, assim, na construção de hortas comunitárias. E aí foi convidado para participar um educador ambiental popular, que é militante do Movimento Popular de Saúde da Paraíba, para poder estar contribuindo também nesse espaço. E aí a gente foi para as reuniões comunitárias, né, que seriam as reuniões não apenas com as lideranças, mas com todas as pessoas da comunidade. Então, pessoas estratégicas ou até pessoas que a gente batia na casa e conversava com a pessoa, né. Muito para, assim, para falar dessa experiência e também para, não só com as pessoas, mas com alguns setores, alguns grupos, alguns moradores específicos, como forma de identificar, estabelecer parcerias, buscar os laços de solidariedade, de apoio social, para que a iniciativa tivesse sucesso, né? E aí, nessa etapa dessas reuniões, ficou decidido, né, acordado, que a gente iria fazer uma caminhada de divulgação pela comunidade, e aí a gente saiu batendo de porta em porta, chamando as pessoas, para uma reunião que seria na semana posterior. E assim, essa caminhada, a gente falava da proposta, né, perguntava se as pessoas tinham interesse e convidava para participar de uma reunião que seria depois, né, na semana posterior. E essa reunião seria para a gente escutar um pouco dos anseios da comunidade, né, saber se era realmente algo que a comunidade gostaria de que tivesse ali, saber quais as propostas, as sugestões. Só que nessa reunião não apareceu nenhum morador da comunidade, fora aqueles que já participavam das ações do PNAB, aqueles que faziam parte da coordenação colegiada ou que já faziam parte das ações do PNAB. Só que nesse momento, a gente decidiu de forma conjunta de que a gente iria continuar as ações e que a próxima atividade seria um mutirão de limpeza, porque tinha muito lixo nessa região onde iria construir essa horta, e que a gente iria começar, só as pessoas ali que já estavam envolvidas, como forma mesmo de impulsionar as ações e que as pessoas pudessem ver as atividades e, quem sabe, se mobilizar, se aproximar, né, enfim. Foi consenso, assim, nessa reunião de que a gente não podia esperar um número, vamos dizer assim, ideal de participantes, né? Mas que a gente apenas começasse e que com aquelas ações a gente mexesse um pouco com a estrutura, com a dinâmica daquele local, para que se tornasse mais visível e as pessoas, quem tivesse interesse, pudessem ir se chegando, né? Como a gente disse. E aí, a gente fez esse mutirão de limpeza. Da mesma forma da caminhada, a gente desceu a comunidade toda, né, porque a Boa Esperança, ela tem uma parte mais em cima, uma parte mais embaixo, e aí a horta ia ser na parte mais de baixo, né, particularmente bem próxima à nascente do rio Jaguaribe, que é um rio que corta vários bairros aqui da cidade de João Pessoa, e que aquele espaço estava sendo usado muito para descarte e acúmulo de lixo, né, então a gente iria meio que dar um novo sentido para aquele local. E aí a gente desceu a comunidade, nesse dia foi muito interessante, assim, a participação dos palhaços cuidadores do PNAB, que eles foram formados pela Oficina do Riso, do Projeto Palhaçus. E aí os palhaços, eles chamam muita atenção das crianças, principalmente dos adolescentes. Então, muitas crianças, adolescentes acompanharam todo o cortejo da gente, até a parte lá de baixo. E aí a gente, quando chegou lá, fez uma conversa, fez uma atividade integrativa. Depois fomos para a limpeza mesmo do terreno, né, que tem bastante lixo, bastante acúmulo de lixo. E, como um pontapé inicial da horta, a gente plantou algumas mudas de árvores,
como forma mesmo de incentivar a arborização do local, enfim, e dar o pontapé inicial dessa iniciativa. E aí, depois, a gente teve o início das atividades práticas. Então, a gente ia uma vez por semana, né, nessa comunidade, e nos primeiros meses, as atividades, elas eram divididas em, inicialmente, manutenção da horta, então, a gente fazia novos canteiros, plantava, colhia o que tivesse que ser colhido, regava, enfim, limpava tudo, organizava, e depois ia para um momento que era de reunião de gestão, ou reunião de formação com os moradores, né, com as pessoas que estavam ali participando, dinâmicas integrativas e educativas, muitas brincadeiras, porque a gente, como o público da gente era majoritariamente crianças, a gente sempre, quando ia levar algum tema, a gente sempre fazia na forma de brincadeiras, e depois de um momento de confraternização com o lanche coletivo. Então, aqui algumas fotos dos momentos de planejamento com as lideranças, a caminhada com os palhaços cuidadores, as reuniões e o mutirão de limpeza. E aí, o que a gente plantou, né? As primeiras plantações da horta foram hortelã, saião, capim-santo, cidreira, xambá, erva doce, camomila, babosa, berinjela, pimentão, batata, tomate, mamão, acerola, cebolinha, coentro, louro, rúcula, manjericão, fora outras coisas que já tinham lá, tinha muitas árvores frutíferas, e tinha pé de manga, de dendê, e algumas que a gente chegou a plantar, mas não chegamos a colher, que foi o caju, pé de caju. E aí, essas atividades, né, após esse momento de manutenção, elas eram feitas em forma de rodas de conversa. E aí a gente abordava temas pertinentes à saúde, qualidade de vida, participação popular, direito humano à alimentação adequada, sustentabilidade ambiental, alimentação saudável, agroecologia, economia solidária, entre outros assuntos. E com relação às atividades mais práticas, a gente fez várias atividades de reciclagem, com os próprios materiais que a gente achava lá, né, que eram descartados, como as garrafas, a gente achou garrafas de vidro, né, que foram deixadas próximas à nascente do rio, então a gente confeccionou para ornamentação, a gente fez placa com o nome da horta, que estava no slide anterior, com material reciclado também. Fizemos a oficina de pintura para a confecção das placas dos canteiros, né, com o nome das plantas. Os nossos canteiros eram de garrafas PET recicladas, canteiros com pneus também. Fizemos um balanço de pneu, um balanço na árvore para as crianças. E fizemos, como eu disse, atividades de reciclagem, tanto práticas quanto teóricas também. A gente fez um momento falando sobre o tempo de degradação dos próprios objetos que a gente achou lá no espaço, né? Foi uma atividade educativa com as crianças. E sobre separação do lixo, né? Os diferentes tipos de materiais que a gente deveria separar, inclusive lá no ambiente que a gente estava na horta. Outras atividades também foram as oficinas. A gente fez uma oficina de fabricação de sabão, que o educador ambiental popular levou algumas pessoas do Movimento Popular de Saúde que moravam daqui da Paraíba, né, que moravam em Campina Grande, e aí eles foram compartilhar um pouquinho de como fazia, né, o sabão ecológico a partir da reutilização do óleo de cozinha. Tivemos as oficinas de produção de chá também, tanto na unidade de saúde quanto na horta. Nos os chás produzidos com as ervas, né, os produtos da horta, eram servidos nas reuniões de equipe, nos grupos da unidade. E também fizemos uma oficina de fabricação de lambedor, que é um xarope caseiro, que aí foi uma moradora da comunidade que tinha uma aproximação muito grande com as ervas medicinais, e ela foi basicamente dar uma aula para a gente sobre tudo isso, né, relacionado às plantas, às ervas, os fitoterápicos. E aí foi bem interessante, porque nessa ocasião estavam os residentes também, tanto de saúde da família quanto de medicina e comunidade. E aí o residente médico, ele tinha uma aproximação também com as ervas medicinais, e aí houve esse diálogo, né, entre os dois, bem interessante, e que para a gente foi bem concreto, assim, a integração de saberes, né, de experiências, cada um a partir do seu olhar, da sua perspectiva, do seu local, mas que foi realmente uma integração de saberes
de origens diferentes, né, mas que, lógico, de igual relevância, nenhum superior ao outro, tanto o técnico científico quanto o conhecimento popular. E aí também foi a partir dessa oficina de fabricação do lambedor que a unidade de saúde se aproximou um pouco mais da horta e pôde contribuir mais com a questão de manutenção, de divulgação, e inclusive o médico orientava, né, ele incentivava as pessoas a buscar alternativas terapêuticas através das ervas medicinais, inclusive buscar essas ervas na horta. E aí, aqui algumas fotos, a gente chegou a plantar tomate, berinjela, coentro, tomate e batata aqui. Aqui uma das oficinas que a gente fez com os pneus. Aqui foi a atividade que eu falei sobre o tempo de degradação dos objetos que a gente encontrou lá mesmo. A horta com os canteiros de garrafa PET. As plaquinhas que a gente confeccionou numa oficina também de pintura. As crianças, adolescentes que faziam parte, né, construíam junto com a gente. E isso aqui é uma foto só para representar que algumas pessoas também de outros locais vieram conhecer a experiência. Essa menina que está na foto, ela é da Itália. Também conheceram a experiência uma pessoa do Canadá e de outros estados também do Brasil, que vieram para conhecer. E só que, assim, houve um processo de desmobilização, né? E a gente aceitou que a horta deu certo por 2 anos, mas que chegou um momento que a gente precisou deixar a comunidade seguir por suas próprias pernas, né? Houve um processo de mudança de extensionistas, que assim, não é determinante, mas que também foi algo que aconteceu, né? A gente cria vínculo com as pessoas, aí de repente aqueles extensionistas saem ou mudam de grupo dentro do projeto, entram novos extensionistas e aí é preciso criar novos vínculos. Houve um processo também de desmobilização da própria comunidade. Como eu falei no início, a gente começou né, para ver se conseguia contagiar com aquela ação. Conseguiu contagiar algumas pessoas, mas acho que não da forma que a gente esperava que iria contagiar. Talvez não era o momento daquela comunidade, sabe? Embora tivesse sido uma ideia das próprias lideranças, mas talvez a comunidade inteira, né, assim, mais pessoas não abraçaram. Também, depois de um tempo, alguns animais começaram a entrar no espaço da horta, né? Então, algumas pessoas que moravam ali próximo criavam porcos, galinhas, patos, enfim, alguns animais que acabavam entrando no local e quando a gente chegava lá, tava vários canteiros destruídos. E houve também uma mudança de liderança local. O ambiente que a gente usava era um ambiente que algumas pessoas, né, usavam para questão de lazer. E, assim, foi acordado com a pessoa que, naquele momento, estava, vamos dizer assim, no comando ali. E, quando houve essa mudança, a gente não soube da mudança, eles não conheciam a gente, as pessoas novas que chegaram, nem a gente conhecia eles e não tinha acordado nada com eles, então houve um certo desconforto. E foi quando a gente avaliou se ainda era viável a nossa presença ali. E aí a gente fez uma reunião com todas as pessoas que estavam presentes na construção da horta para vislumbrar novos caminhos, discutir como seriam, se a gente iria continuar lá, se iria para um outro espaço, e foi quando surgiu a ideia de fazer uma horta na unidade de saúde, né? Construir junto com a equipe de saúde uma horta na USF. E aí veio a nova fase do Grupo Horta, que aí é o que vocês vão ver um pouquinho com o Bruno, que foi tema aí do mestrado dele. Pronto. Obrigada, Aninha. Eu ainda estou... Peraí. Pronto, parei. Não foi a apresentação? Parou. Antes da gente passar a bola para Bruno, né, que vai dar continuidade com a questão da horta... Eu estou sem a câmera, né, minha gente? Tudo bem. Continuidade da horta na unidade Vila Saúde. A gente queria passar um videozinho que foi feito, né, com alguns registros da Horta Popular Boa Esperança, que foi sistematizado por Bruno.
Eu acho que a Helena vai tentar colocar aqui para vocês. É bem curtinho, 2 minutinhos, só para ilustrar um pouco mais do que a Ana Paula falou. Pronto, eu vou colocar agora. Se vocês tiverem alguma dificuldade de ver, é só avisar. É importante dizer também que esse vídeo que a Helena vai exibir, ele não é um vídeo institucional, certo? Por conta disso, inclusive, aparece uma criança no vídeo. Ela, tipo, não tem a tarja, né? Todas aquelas coisas que são vídeos. É um vídeo pessoal mesmo. Foi uma experiência que eu registrei num dia que eu tive lá, que eu estava sensibilizado por algumas questões e filmei algumas coisas, e a gente vai exibir só para vocês entenderem mais ou menos o sentimento geral da horta, certo? Mas não é um vídeo documental, não é um vídeo institucionalizado, nem nada disso. Ele, inclusive, não é nem público no YouTube. Tá travando um bocado. Bruno, você quer tentar passar? Talvez seja a minha internet, que não está ajudando muito. Eu até desativei algumas coisas aqui, mas... Deixa eu só descobrir agora como é que eu faço a apresentação. Vai me apresentar agora, direto. Vocês estão conseguindo ver? Não. Não. Agora vai. Foi. Tá em full screen aí? É o vídeo? Isso. É o vídeo. Tá em tela cheia? Tá sim. Tá. Ô, Bruno, por que eu não consigo ver nada, Cirá? Não tô vendo nada. Não vi nada. Tenta ir ali nas pessoas, na coluna do lado direito. Aí você vai achar meu nome no modelo e tenta fixar a minha imagem. Eu não sei, a fixar aqui. Bem, de toda forma, me avisem aí se vocês estiverem conseguindo ver, ouvir alguma coisa. Vou dar play. Tá ok.
E é isso. Bem, deixa eu agora... Pronto, então, depois desse vídeo, que acho que pra gente que vivenciou, chega a ser até um pouco emocionante, passar a bola para Bruno. Só não tô achando o PowerPoint aqui no negócio de compartilhar a tela. Aninha, tu que passou por isso agora, ajuda aí. Eu coloquei uma janela. Aí ele pergunta qual é a janela. Então, exatamente, não tá aparecendo o PowerPoint que tá aberto aqui. Ué. Aí depois da gente escutar a Bruna, a gente vai escutar também um pouquinho de Antônia. Nossa, deixa eu fechar e abrir de novo. Tecnologia é ótima, né, gente? Bruno, estão perguntando qual era a música do vídeo. Ah, é uma música de um filme que é um filme de animação. Se chama Os Contos da Princesa Kaguya. É um filme japonês. Acho que é assim o nome. Enquanto o Bruno está fazendo esse lance aí, tentando compartilhar, eu acho que ia ser um pouco da conversa depois, né, das apresentações. Mas aí na apresentação de Aninha, me vem em mente, né, uma coisa que, no caso de quando teve essa oficina de produção do Lambedor, a gente teve um monte de problema nesse dia, eu estava lá, e a gente tinha pensado, né, em levar uns fogãozinhos, né, pequenininho, com gás, que era para, no caso, preparar lá na horta, no espaço da horta, né, na panela e tal, e fazer todo esse processo. Só que chegou na hora e não conseguiu. Eu acho que não lembro se foi o botijão de gás ou se foi o próprio fogão, né, pequenininho. E aí a gente teve que improvisar lá, foi atrás de carvão, atrás de um monte de coisa. E a maior trabalheira para a gente conseguir fazer a panela ferver, né, com todo as misturas de coisas. A gente saiu de lá, né, eu acho que a gente passou em torno de umas 4 a 5 horas lá. Saiu de lá, já tava de noite, já escurecendo, até conseguir sair de lá todo mundo, digamos assim, com um pouquinho do lambedor. Foi bem interessante isso daí. Esse processo de improviso. Vocês estão conseguindo ver o compartilhamento? Sim, Bruno. Tá, beleza. Então, gente, depois desse tempo de experiência da Horta Popular Boa Esperança, a gente percebeu que a gente precisava se transformar um pouco para continuar essa experiência na comunidade. O que a Aninha muito gentilmente disse aí é que os focos e as dinâmicas de poder na comunidade mudaram muito rapidamente, especialmente no tocante ao narcotráfico, e a gente precisou se adequar a algumas mudanças que a comunidade estava passando também, para que a gente pudesse continuar esse trabalho, né, que a gente vinha, que estava tendo muito êxito até então. E provocados pela unidade de saúde, a gente compreendeu que se a unidade abrisse as portas para que a gente pudesse usar esse espaço do lado de dentro, que era mais protegido e que ainda assim era público, a gente poderia ter uma próxima tentativa, né, dessa experiência. E foi assim que a Horta no Vila ela veio a ser. A gente se reuniu com a maioria das pessoas, das equipes de saúde, da unidade de saúde lá unificada, né? E a gente perguntou quem queria participar, se era uma iniciativa que valia a pena tentar e etc. A gente teve um feedback positivo nesse momento, inicialmente, e assim a gente usou um dos espaços externos da unidade de saúde, como vocês podem ver nessa primeira foto, canto superior esquerdo, aí um espaço externo, porém ainda assim protegido dentro do ambiente da unidade de saúde, para que a gente pudesse começar a desenvolver a Horta no Vila, né? A partir daí, uma infinidade de coisas boas aconteceram. A Horta no Vila, a experiência, ela saiu da Paraíba em congressos e trabalhos acadêmicos, em relatos, bem como em vídeos. A gente concorreu a um prêmio, o Vitor Vala de Educação Popular em Saúde, com um vídeo da gente, que a gente pode exibir também no final. A gente foi uma parte de um movimento na comunidade em relação a manifesto, em relação a ondas de violência que estavam acontecendo por lá. Participamos ativamente disso também, e várias outras coisas que se espraiaram para além da construção de uma horta em si, né?
Mas eu acho que a gente teve o benefício de começar já com a experiência da Horta Popular Boa Esperança, na Horta no Vila, né? E a gente pôde aprender dos nossos acertos e erros, né? Nossos acertos e erros, para a gente poder continuar essa experiência de uma maneira interessante. Então, eu acho que uma das coisas que eu gostaria de falar para vocês, que eu gostaria de focar mais nessa apresentação, além da experiência em si, é algumas diretrizes com que a gente trabalhava e algumas reflexões que a gente fez antes de começar o trabalho, que eu acho que foi uma das razões pela qual a gente teve uma experiência interessante para começo de conversa. E essas diretrizes, elas partiam do preceito da participação popular, e a gente pensava em como a gente poderia potencializar a participação, e a gente trabalhava com 3 categorias que eu vou começar a falar para agora em diante, certo? A primeira categoria da participação popular que a gente focava muito era a ideia do pertencimento. E isso estava em vários âmbitos dessa horta, né? Primeiro, a gente teve que acalmar o receio dos estudantes, e porque a gente foi para a horta pela primeira vez, nós éramos estudantes de fisioterapia, de terapia ocupacional, de direito, de nutrição, e ninguém sabia absolutamente nada sobre plantar uma planta, colocar uma planta na terra ou como trabalhar o solo. E isso era um receio muito comum em quem vai começar esse tipo de trabalho pela primeira vez. Entretanto, a gente sempre teve a clareza que essa estratégia ela só funcionaria se todos disponibilizassem os seus saberes. Ou seja, o que a gente sabia fazer enquanto estudantes, enquanto extensionistas, em maior parte veteranos, né, que a gente teve lá, alguns estudantes que já estavam na extensão há muitos anos. O que a gente sabia fazer, né? A gente sabia trabalhar com pessoas, a gente sabia fazer uma ação, a gente sabia se comunicar com pessoas, a gente sabia, tipo, mobilizar, é o que a gente tinha de potencial. Então, se a gente disponibilizasse esse tipo de trabalho, eventualmente nós encontraríamos quem soubesse trabalhar com a terra, quem soubesse sobre plantas, quem estava ali, e nós iríamos, no lugar de tentar trazer um saber sobre horta que vem da internet, de uma pesquisa do Google aí, tipo, de uma noite anterior, a gente ia tentar encontrar pessoas na comunidade que tivessem esse saber dentro das raízes de sua família, das raízes de suas origens, dentro das suas raízes ancestrais aí, né? E com o tempo, a partilha desses saberes, a gente esperava que ela levaria todos a um ponto comum, onde a gente fosse começar a compreender sobre horta com as pessoas, sobre plantio com as pessoas, e ao mesmo tempo as pessoas que algumas nunca tinham tido experiências em trabalho coletivo, em trabalho em grupo, fossem começar a compreender também essa dinâmica se aproximando do nosso trabalho. E assim a gente foi indo, né? Inicialmente a presença muito mais forte de estudantes dentro da comunidade, e já que a gente não tinha ainda essas pessoas que nos auxiliassem dentro desse campo, pois éramos só estudantes, tal como na Horta Popular Boa Esperança, a gente contou com o apoio de uma pessoa do Movimento Popular de Saúde, que era o agricultor Tico, esse homem que está aí do lado esquerdo, no canto superior, que ele é um cara que já é deveras experiente dentro do trabalho social e é um agricultor de anos, mão cheia. E ele foi ajudando a gente nesse início, né, em que a gente estava bem perdido, até que a gente fosse se localizando na comunidade, conhecendo pessoas, que era o nosso objetivo inicial, em primeiro ponto. E assim aconteceu. A primeira pessoa que a gente conheceu foi a Luzinalda. Ela é uma agricultora de profissão também. Ela é essa pessoa que está aí de blusa verde no canto inferior direito, que está mais para o lado esquerdo da foto. E ela era uma pessoa que morava na comunidade. Ela residia lá, ainda reside, na verdade. Ela mora com a mãe dela lá, enquanto ela trabalha também na Bahia como agricultora. E ela foi a primeira pessoa que se juntou a nós. Ela é uma pessoa que já tem experiência com permacultura, com agrofloresta e com todas essas experiências mais avançadas dentro do campo, né? Então a gente teve muita sorte nesse sentido, e ela foi potencializando o nosso trabalho à medida que a gente ia dando à nossa horta uma cara mais de comunidade, uma cara mais de quem sabia fazer a coisa de fato, né? No lugar da gente que a maioria de nós trabalhava na saúde, então estava
confortável com a ideia de uma horta muito compactada, muito compartimentada, muito higiênica, tá entendendo? E toda essa coisa lá, e sem o caos da vida, sem o caos da vivência, sem o caos das pessoas que entendem que a planta ela tem sinergia, que você coloca mais de um em um canteiro e dá certo, elas se ajudam e etc. E a gente, inicialmente, recebeu uma provocação que foi muito importante desse agricultor, que foi Tico, que foi uma das primeiras coisas que impulsionou a gente a desenvolver esse trabalho da horta no formato que a gente desenvolveu. E a partir dessa provocação, uma das pessoas que eu entrevistei aí no processo da dissertação, ela me deu aí esse depoimento. Ela falou, uma das coisas mais importantes que essa experiência teve foi de entender que para querer que esse espaço seja efetivo e que tenha mudanças na vida das pessoas, eu teria que internalizar isso também para a minha vida, para que isso seja algo que eu realmente acredito. Depois desse trabalho, eu comecei a me aproximar das plantas medicinais e trazer isso para a minha casa. Querer trazer isso para a minha vida, porque se a gente indica, se a gente diz que isso realmente é bom para alguém, por que a gente não faz para nós mesmos, né, no caso? Foi um dos ensinamentos que aprendi no início, com uma das pessoas que ajudou a gente, que é um agricultor. Se eu digo que a gente consegue fazer isso até em um apartamento, na casa das pessoas, por que eu não consigo na minha, né? Então foi justamente o primeiro tapa na cara, vamos dizer assim, que a gente levou, né? Foi quando ele disse, tipo, se você está dizendo que isso é importante para as pessoas, porque você não faz para a sua, quer dizer que não é importante para você, né? Então, uma das coisas que a gente foi, já com esse direcionamento, era que se a gente ia se engajar nessa horta, a gente iria ser parte desse trabalho. E aí, não apenas parte que gerencia e administra o trabalho de uma distância segura, mas uma parte que se envolve e que também permite se transformar com aquilo que a gente está fazendo, com aquilo que a gente está fazendo, falando e com aquilo que a gente está vivenciando. E isso trouxe, eventualmente, uma nova percepção para os extensionistas do seu papel, enquanto extensionista e enquanto estudante. E um dos depoimentos que eu ouvi, de Gabriel, uma pessoa muito cara para a gente naquele tempo, ele falava, eu sempre me perguntava o que eu estou fazendo na universidade, e lá eu me via como coadjuvante de algo muito maior. Às vezes, no meio acadêmico, tem uma questão de ego muito grande. Você sempre tem que ser o primeiro, tem que ter as melhores notas, tem que estar num patamar mais alto que os outros, mas na horta eu não tinha essa ansiedade. Eu sentia que estava atuando, fazendo o meu melhor, mas não era algo só para mim, era algo maior. E com o tempo, a gente começou a conhecer alguns usuários da unidade de saúde, né, e da família, e que eles começaram a abrir as suas portas para a gente, e o trabalho ele começou a sair da unidade para a casa das pessoas, sendo a primeira dessas pessoas que a gente conheceu, o Luzinaldo, logo depois a Antônia, né, que vocês já conheceram aqui. E a Antônia, ela foi uma pessoa muito importante para a gente, muito, muito importante, porque ela foi uma das pessoas que centralizou essa coisa de trazer um sentimento mais comunitário, no sentido de começar a sair da unidade de saúde e abrir a porta para as casas, né? E a Antônia, ela convidava a gente para ir na casa dela, convidava a gente para almoçar lá, para ver como é que era o jardim dela, o quintal dela, como é que a gente fazia, conhecer os cachorros dela, conhecer a vida dela, né? E a partir disso a gente começou a ter uma nova dinâmica dentro desse processo. E, por exemplo, um dos depoimentos que a gente recebeu de uma pessoa da comunidade que participava da Horta no Vila, ela relatava assim pra gente: eu me sinto como uma pessoa do grupo. Encontrei pessoas que pensam como eu, que têm desejos como eu, e é onde me sinto muitíssimo bem. Nossos assuntos, nossas conversas são maravilhosas para mim, né? E as diferentes realidades das pessoas, com o tempo, elas começaram a se misturar dentro dessa questão, e por alguns meses, né, uns anos, um ano, na verdade, a gente começou a fazer uma rede de pessoas que se integraram muito bem, que visitavam umas casas das outras, e que cooperavam com o trabalho umas das outras, onde duas dessas pessoas tinham uma horta em casa e outras não tinham, e essas hortas domiciliares, que elas começaram a se misturar, porque foi uma percepção que a gente teve também da Horta Popular Boa Esperança, é que a partir do momento em que a gente não conseguiu fazer o trabalho ali no olho do furacão na comunidade, a experiência ela teve que se encerrar, pois não existia uma unidade mais particular, uma unidade mais individual, de onde você se basear também o trabalho. Então, na Horta no Vila, a gente tentou abordar isso por
um ponto de vista um pouco diferente. A gente tinha a horta comunitária, que era a horta na unidade de saúde, mas a gente tinha o objetivo que cada participante desenvolvesse a sua horta domiciliar. E a horta comunitária, ela tinha a intenção de apoiar as hortas domiciliares, ao mesmo tempo que as hortas domiciliares, elas tinham a intenção de apoiar umas às outras. E a gente fazer uma dialetização, aí, uma dança, de um lado para o outro, aí no individual e no coletivo, né, integrados aí nesse trabalho. Então, um dos depoimentos que a gente teve sobre isso, de uma das moradoras, que a gente vai ver uma foto já já, que é Graça, ela conseguiu desenvolver do zero uma horta domiciliar por um certo tempo, e ela falou, essa horta é uma coisa que eu não tinha, e agora eu tenho. Eu pensava que não teria por conta do espaço, de ser tudo cimentado, etc. O espaço é muito pequeno. A maioria das pessoas diriam que não dá para fazer uma horta ali. Quando as pessoas de fora ou de casa chegam e tentam colocar alguma dificuldade, tipo, esse girimum vai tomar conta de tudo, isso não vai dar certo, eu digo, não se preocupe, quem viver verá. Sem a ajuda de vocês eu não teria, sozinha, sem nossas conversas, nossas reuniões, eu não teria conseguido. E a Graça, ela começou uma horta dentro de um espaço completamente cimentado da casa dela, né? E ela começou a desenvolver esse trabalho com a presença de todos nós lá, aí a Graça e a Antônia na foto, e a horta dela, ela teve altos e baixos, até que ela desmobilizou dentro de uma mudança da vida dela completamente também. Recentemente eu recebi uma ligação dela dizendo que ela está recomeçando a horta nesse mesmo espaço, com a ajuda do marido dela, pretendendo refazer esse trabalho e ampliar para outros pontos da casa dela, né? Então foi um ponto bem positivo também, de um ponto completamente cimentado, não tinha R$1 de terra essa casa dela, e a gente foi mostrando aí que era possível fazer uma horta mesmo que você tenha a casa completamente cheia de cimento, né? E essa horta dela, por quase um ano, floresceu bem, foi bem legal, foi uma experiência muito boa pra gente. E a gente ia da horta dela para a horta de Antônia, para a horta de Lu, e a gente fazia partilha de algumas colheitas, de alguns momentos, a gente estava sempre aí em integração dentro do que esses quintais produtivos eles tinham a oferecer dentro ali do espaço da comunidade, né? Então, nós começamos a visitar as casas, olhar os espaços, conhecer pessoas novas, e dentro disso algumas reflexões começou a surgir. As pessoas da comunidade, dizia uma das entrevistadas, né, elas quando se veem, elas têm outras reflexões, está ali, é palpável, tipo, olha só aquilo, aconteceu de verdade, eu conheço ela está aqui no meio da gente, está na igreja, está não sei onde. Então, a partir desses momentos, a gente começou a conhecer pessoas, e essas pessoas começaram a querer conhecer a gente, querer conhecer a horta, mostrar as suas casas, mostrar o seu espaço e perguntar se era possível desenvolver aquela experiência ali dentro também, né? E a partir daí a gente começou a partir, além do senso do pertencimento do grupo, para uma outra característica, que é o planejamento compartilhado. Então, a gente sempre afirmava que há igualdade no saber da universidade e da comunidade. Cada um sabe coisas que o outro não sabe. Eu como universitário, sei coisas, Antônia, como uma pessoa da comunidade, sabe outras, e nós ensinamos uns aos outros, sem um saber mais do que o outro, né? Isso era uma dinâmica que era muito caro para a gente, né? E, de acordo com uma dessas entrevistas, um aspecto importante é esse de planejar junto com os companheiros que vão estar lá junto com a gente. Por mais que alguns grupos do PNAB, no caso, tenham esse planejamento, nós ainda estamos enviesados a seguir um roteiro nosso, e o planejamento participativo é mais pontual, e não da atividade como um todo, e que tudo que vai ser feito, e todas as pessoas que vão ser envolvidas, né? Eu acho que as hortas encontraram um jeito diferente de mobilizar a participação. As pessoas se sentem parte do processo que acontece, e por isso se sentem pertencentes e se envolvem mais nas atividades, né? E a partir disso a gente começou a fazer reuniões na casa das pessoas. Eu lembro que a gente reunia muito na casa de Lu, na casa de Graça, de Antônia. Essa foto aí é uma reunião na casa Luzinalda, inclusive com pessoas da equipe de saúde, e a gente conversava sobre os próximos encontros, sobre como é que seria, a gente fazia encontros teóricos também, inclusive, na casa da Luzinalda, ela tinha um retroprojetor que ela colocava na parede, a gente passava slides lá, a gente assistia o filme na casa dela em relação a alguns temas, a gente ia para a casa de Antônia, almoçava lá e conversava sobre
coisas que a gente iria fazer, que a gente deveria fazer no futuro, onde é que a gente ia, onde é que a gente ia deixar de ir, e ia na casa de Graça, via a horta dela, depois que a gente trabalhava na horta dela, a gente conversava também sobre o futuro do nosso grupo, todo em uma certa dinâmica que era muito legal, assim, de ver como a gente se misturava e como a gente era aberto nessa essa participação, esse planejamento do nossa futuração, né? Então, uma das entrevistas, ela aponta aí, eu poderia dizer que o êxito pode vir da questão da própria horta, das plantas e tirar as coisas da terra, mas aí qualquer horta daria certo, e não é assim que acontece. Essa questão de envolver em todos os processos e fazer isso de maneira participativa, as pessoas vão se engajando em cada função que vai tendo, criando hortas e um compromisso e uma corresponsabilidade, né? Na Horta Popular Boa Esperança, a gente tinha esse planejamento, mas era algo mais geral. Pode perceber que o processo era completamente diferente de como acontece agora, que vamos estabelecer algumas metas, os objetivos que a gente vai alcançar, vamos pensar como vai ser esse processo, avaliar como foi e pensar nos próximos passos. Não tinha essa conexão, fio condutor, no desenvolver da ação e principalmente envolvendo absolutamente todos os participantes do grupo por igual. E isso leva para a gente a terceira e última categoria, que é o protagonismo, que, na verdade, né, os indivíduos que se envolvem na ação, eles começam a experimentar uma mudança em seu ambiente domiciliar, e essa mudança ela vai se dar tanto física, dentro do seu espaço, dentro do sua casa, uma horta, um trabalho, quanto política naquele cidadão, naquela pessoa, naquele usuário, naquela pessoa participante de um mundo social, né? Cada participante ele contribuía com a horta comunitária a partir da sua horta domiciliar, e assim eles se integravam pouco a pouco com os equipamentos sociais, e melhor ainda, eles começavam a se integrar por uma nova ótica. E eu acho que nenhum exemplo melhor do que isso é o exemplo de Graça, que é a pessoa na qual a gente se esforçou mais em desenvolver uma horta dentro da casa dela, né, onde ela traz os depoimentos. Se as pessoas entenderem que esses equipamentos são parte da vida delas, porque elas ajudam isso a acontecer, é o nosso imposto que está ali, e houvesse uma integração do equipamento com a comunidade, o que muitas vezes não acontece, ou pelo menos é um processo longo, lento, gradual, né? Se isso acontece, melhora muito a qualidade de vida de todas as pessoas. Antes disso, eu sempre pensei que aquele espaço, a unidade de saúde da família Vila Saúde, não era meu. Eu só iria ali quando não tivesse nunca outra opção. Vou fazer de tudo que eu posso para não ir ali quando não tiver jeito. Eu não tinha como meu espaço, pertence a mim, eu pago meus impostos, eu tenho direito, eu não pensava assim. Mas aí eu tenho certeza que a horta me fez entender que aquele espaço é meu. Depois disso eu fiquei pensando, quer saber de uma coisa? Eu não devo estar pagando por consulta sem poder. Meu lugar é ali. Buscar meus direitos naquele lugar, buscar a saúde ali. A horta me aproximou do Vila Saúde. E eu acho que isso não é só verdade para a Graça, eu acho que é muito verdade para a Antônia também, que se aproximou bastante da unidade Vila Saúde, se aproximou bastante do PNAB ao longo desses anos, ao longo desses espaços, né? Porque você desenvolve um trabalho ali na unidade de saúde, as pessoas lhe veem, as pessoas lhe reconhecem, eventualmente você reconhece a pessoa e você vai entendendo a dinâmica daquele lugar. E no caso de Graça, que ela tinha muito conflito com a unidade de saúde, esses conflitos foram sendo amenizados, né, a um ponto de vista que ela começou a se entender como uma cidadã de direito daquele lugar e não como uma intrusa, como ela se sentia antes, né. E isso traz uma outra categoria, que é uma categoria que a gente já trabalha mais à frente, além da participação popular, que é a autonomia, né, com esse protagonismo. E dentro disso, como traz o depoimento, a minha ideia é sempre estar ligada não só com quem está plantando, mas estar discutindo isso como uma política, porque isso tem que ser incentivado como uma política. A minha função aqui é essa. Onde eu chegar, se tiver necessidade de fazer intervenção, eu vou estar sempre fazendo nesse sentido. É troca de conhecimento, troca de educação. E a educação que eu digo não é essa educação formal, organizadazinha. É a organização que a gente tem no dia a dia com todas as pessoas que nos cercam. Essa troca faz com que isso se potencialize, se multiplique e fique. Não só como você estudar 2 mais 2, 5 mais 5, é diferente. Acho que é uma coisa verdadeiramente paulo-freireana, né? Palavras de Losinalda. Essa aqui é onde a gente deixa, assim, dentro das pessoas, ainda que o ambiente da horta tenha se desmobilizado, como a gente falou em reuniões anteriores, né? Mas esses são legados que ficam e que a gente não tem como tirar, tal como a Antônia está aqui hoje, tal como o Luzinaldo está aí no seu enfrentamento
no meio agrário no dia a dia, e tal como Graça hoje vai reconstruir sua horta dentro do seu jardim, e várias outras coisas boas que a gente colheu, outros cursos que a gente realizou, outras experiências que a gente se desenvolveu a partir disso, né? Então aí uma foto de Antônia, linda, maravilhosa, no seu ambiente da horta, e obrigado pela atenção. Eita, Antônia, que foto, hein, bonita. Obrigada, Bruno, pela apresentação. A gente vai aproveitar, né, que essa experiência da Horta na Vila para convidar a Antônia também para ela dar uma palavrinha, o que é que ela achou dessa experiência, né, o que é que ficou para ela desses aprendizados, como foi. Você quer falar, Antônia, com a gente? Você está me vendo? Está me ouvindo? Achei muito bonito o tema aí do meu companheiro Bruno, que agora a gente já pode chamar assim. Foi maravilhoso, ele tem muitas coisas guardadas que eu nunca imaginei. Foi assistir minha defesa de mestrado, você, né? Teve lá, marcando presença. Fui assistir, sim, com muito prazer. Foi através daí que eu conheci Pedro. Eu conheci Pedro lá na sua peça. Né? Então, fiquei muito feliz por as palavras que ele falou, e todas as colocações que ele me colocou. Que assim, eu não fazia muito caminho para aquele posto, atrás de médico, atrás de saúde. Eu sempre que ia lá, eu só voltava mais triste, mais doente, eu ia com problema, eu voltava com 2, 3, porque eu ficava com raiva, que hoje, graças a Deus, é um sintoma que eu trabalhei muito, aprendi a trabalhar em mim. É um sintoma que eu não sei mais, graças a Deus, não tenho a raiva. Tudo que as pessoas falam, eu escuto e tento achar que ele que está com problema. O outro que está com problema. Quem tenta me agredir é quem está com problemas. Eu aprendi isso aí também. E foi depois dos nossos encontros, da minha convivência com o Bruno, com o Iris, com os outros alunos, que cada semestre entra uma turma nova. Isso aí me ensinou muito e me autoestimou. Eu estou com uma autoestima bem elevada, que eu digo para mim mesmo, não são poucas palavras que vão me derrubar. E quanto a Graça, foi lindo também, as coisas de Graça, mas ela descobriu um quarto para fazer essa horta dela, era um quarto, uma dispensazinha, que ela tinha lá para fazer as coisas, jogar as coisas que ela não usaria. E o esposo dela, com muito gentil também, que ele é uma pessoa popular também, muito boa como nem ela, descobriu e abriu lá para a gente entrar, começamos a carregar as coisas, os meninos fazendo, e eu atrás, só ia. Vamos, Antônio, a gente vai buscar areia, vamos procurar pneu, hoje a gente vai... Eu ajudando. Ela colheu o girimum, o tomatinho, essas coisas da horta dela. E agora ela ela cobriu novamente, porque ela inventou de criar um gato, e esse gato dava muito problema. E agora ela descobriu, de novo, o quarto. Ela cobriu, né? Se livrou, porque tinha um gato, aí ela tirou a horta, cobriu, fez outro depósito novamente. Agora o gato dela deu problema, teve que falecer. Foi uma doença que o zoonose pediu para sacrificar. E ela já tinha castrado, tinha gastado um bocado com esse gato. Ela ficou arrasada, mas teve que se livrar dele. Ele estava com uma doença incurável. E ela pegou agora e descobriu novamente a mesma área, e ela está namorando os pezinhos de girimum que ela plantou. Aí ela ficou conversando comigo, quando passar a pandemia, para eu ir lá, eu disse, tá certo. Quando passar a pandemia, tu já está colhendo o girimum, porque só Deus sabe quando é que vai passar essa pandemia. Aí ela mandou as sementes para mim, daquelas que você levou, não sei nem se ainda nasce. Eu plantei ali, deixa eu ver se vai nascer. Semente de alface. E fiquei muito feliz pela horta dela, que ela está retomando. E ela disse que já tem, agora só ela e o esposo, né, que estão fazendo. Já tem pé de girimum novamente, pé de inhame, várias frutíferas. E isso aí é muito gratificante, porque
tipo, a gente planta as coisas também no coração, na cabeça das pessoas e fica. E através da horta do Vila Saúde foi como eu aprendi a ir para o posto, não em busca de medicina, de saúde, da médico de caixinha, das enfermeiras. Eu ia para lá no intuito de mexer com a terra, de mexer com as plantas. Bruno tinha as hortas deles, tudo organizadinho, as plantinhas dele, cada cal num vaso separado, num pneu separado, com uma placa escrita e tudo. Como ele demorava muito vir, e o espaço era pouco, e eu bem dinâmica, bem buliçosa, e eu ando muito, sou traficante de plantas. Aonde eu vou, eu trago uma planta. E eu não tinha muito espaço, não tinha muitos vasos, eu jogava junto com as plantinhas dele, que ele já tinha feito. Tipo, ele tinha, o telão da folha grande, aí eu colocava outra planta lá do lado. Aí eu não sei, mas eu acho assim, que isso desmotivou ele, não sei como foi. Eu deixo de história. Oxi. Mas eu sei que... Olha, a verdade, vou falar a verdade. A verdade, no início, quando a Antônia chegava assim, aí eu lá, a gente, né, fazendo os pneuzinhos, tudo separadozinhos, não sei o que, aí a Antônia chegava e colocava uns negócios, aí tinha uma placa assim, hortelã da folha grande, aí agora tinha 3 plantas lá onde tinha a placa, hortelã da folha grande, né? Aí eu ficava, meu Deus do céu, mas eu nunca dizia nada, eu nunca falei nada pra ela só veio saber disso, ó, muito tempo depois. Eu ficava agoniado, mas não falava nada, eu fiz, não, esse é o jeito mesmo. E eu vou aprender com ela. Aí ela vinha fazendo isso que lá e foi dando certo mesmo. E as coisas foram crescendo, foram tudo ficando verde, tudo ficando bonito e tal. E eu me resumi, né, o que eu não sabia fazer e aprendi com ela a fazer. Ela fica dizendo aí que me desmotivou, nada disso. Aí foi assim. E eu sei que eu consegui, teve um período lá que a gente se juntou, foi uma vez que ele veio também, que ele já tinha se afastado. O Bruno foi um bom cavaleiro. Antônio, eu quero falar com você, eu preciso falar com você. Eu disse, tudo bem. Aí ele veio aqui em casa, a gente fez ali um chá, começou a conversar, ele disse, eu acho que ele deu uma explicação. Quero lhe dizer que nós estamos se afastando, Iris vai terminar o curso, né, que ela tinha que fazer, que agora não me vem à memória. Ela foi para a residência em Pernambuco. E eles precisavam fazer residência, e Bruno também tinha outros cursos lá que precisava fazer e não poderia ficar. Eu disse, tudo bem. Aí eu fiquei assim, depois eu pensei em o que eu vou fazer. Eu fazia por eles, para eles, mas foram embora, eu também. Aí Flávia, que era a nossa médica da família, disse, não, Antônia, não vá não, fique, que ela era muito interessada também com esse assunto de obra. Eu vou ficar, vou lhe ajudar, eu estou comprando o meu carro, doutora, que não adianta tu comprar o teu carro, se tu não tem tempo nem de se coçar, mulher. Aí ela disse, mas está chegando aí um preceptor, e ele vai me ajudar e nós vamos continuar. Realmente foi, eu falei que estava me desligando, porque eu não tinha condição. Quando eu pensei que ele chegou com 4 sacos de adubo, que ele nem daqui não era, eu não sei nem como ele conseguiu esse adubo. Aí eu disse, então vou ficar brincando com esse adubo aí, que vai dar para um monte de tempo. Aí ficou bem bonito, eu tenho até um filme aí, eu mandei ele para Bruno, que eu filmei para Bruno, mas ele não se ligou em botar ele aí, que ficou muito bonito, que eu já estava dando aula para outras turmas de nutrição. Aí a menina da nutrição me ajudou a fazer esse filminho, da gente mandar, que já tinha as coisas, girassol, que falou mais linda, bem enorme. Eu tenho ele, mas eu não sei mexer ainda para postar assim, não. Eu vou direto e não sei mexer, mas tem esse filme aí que eu fiz, da horta cheia de flores, tinha girimum, eu plantei o girimum que eu comprei bem pequenininho, tirei a semente com 30 dias, o girimum já está florando e já botou o girimum com força. E não toma muito espaço, não. Era onde a gente ia fazer um aspiral, eles começaram a fazer antes de sair, deixaram o aspiral começado. Aí eu joguei a sementinha lá e deu bastante couve também, porque
já que eu estava mexendo com as plantas medicinais, eu fui botando as minhas plantas rotativas, né? Que morre, depois planta, depois morre. E tá lá, ainda tem um pé de coloral, a coisa mais linda do mundo, tá cheio, no ponto de colher agora. Então, deu fruto sim, aquela horta valeu a pena, é pena que passou, né? Tudo passa, mas para mim foi gratificante, me deixou muitas coisas boas na memória, me levantou o astral, eu tive superação, só superação, eu só tenho história de superação. Agora que mudou de direção, eu também sozinha não tenho como fazer nada mesmo, a direção achou por bem trazer uma paisagista da prefeitura, ela foi lá, arrancou tudo, praticamente tudo. Só deixou o pé de nônio e o pé de coloral e o pé de cidreira, porque broiou, mas ela cortou ele todinho. Ele broiou novamente. Vai fazer uma agrofloresta, mas eu andei lá, só tem mar. Mas está tudo bem, eu estou em paz comigo mesmo e estou aqui. Elas que querem minha ajuda, que precisa de mim lá, meu Deus, fazer o que aqui se não tem mais nada? Estou aqui para colaborar com meus amigos que eu conquistei ao longo do tempo, que me serviu de amigo, de irmão, de companheiro, e foi só autoestima, e é só isso que eu tenho a dizer, por enquanto. Estou muito feliz. Tá boa. E aí, Iris? Pronto, né? Então, agora são 3h15. A gente pensou em dar um intervalinho de 10 minutos, só para a gente poder ir tomar uma aguinha. Quem quiser pegar algum lanchezinho para comer aqui na frente, coisa de 10 minutos. De 3h25, a gente voltar para continuar o debate, né? Que a ideia agora vai ser a gente escutar vocês, né? Quem tiver dúvidas, as impressões que vocês tiveram dessas experiências, as reflexões que surgiram, né? Para a gente poder continuar o diálogo. Ok? Vamos lá? Ok. Todo mundo aqui de 3h25. Certo. A sala vai ficar aberta? Vai ficar aberta.